Irmãos, nós vamos hoje continuar os nossos estudos nos Salmos de Romagem e hoje nós vamos ler e meditar no Salmo de número 126. Quero convidar todos que estão aí nas suas casas a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 126. Esse salmo é um salmo muito conhecido, é um salmo muito bonito e muitas vezes algumas pessoas têm dificuldade na compreensão desse salmo porque ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, no verso 1 ao verso 3, nós temos um grande cântico de louvor e de ações de graças aqui, um momento de muita alegria retratado. E logo em seguida, do verso 4 ao verso 6, a gente vê ali aquelas pessoas, o salmista, que estava tão alegre ali no verso 1 a 3, dando graças ao Senhor, no verso 4 ao verso 6, ele está ali pedindo para que o Senhor restaure a sorte deles. E você percebe que ele está falando com lágrimas, ele em uma situação difícil, de dificuldade, que ele pede ajuda para Deus. Então você tem esse momento de alegria e você tem esse momento em que a pessoa pede então pela ajuda do Senhor. E parece que uma coisa contradiz a outra. E a gente vai ver que não. Esse salmo ele tem uma unidade. E essa unidade ela é muito prática, ela diz muito respeito à nossa situação, àquilo que nós passamos no nosso dia a dia. Então eu vou pedir para todos acompanharem, eu vou fazer a leitura do Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, então assim, qual que é o panorama desse salmo? Em que contexto ele foi escrito? Em que situação ele foi escrito? Nós não temos, se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber que ali não está escrito quem foi o escritor do Salmo. Nós não temos uma referência explícita a quem escreveu. Contudo, a igreja cristã tem já ao longo dos tempos, através dos irmãos que têm estudado esse Salmo, e a maior parte deles é unânime em entender que esse Salmo foi escrito no contexto do retorno do povo de Deus, dos judeus à época, do cativeiro babilônico. Só para a gente rememorar o que aconteceu naquele momento histórico. Isso aqui aconteceu mais ou menos no século 6 a.C., 600 anos antes de Cristo, mais ou menos. Então, para aqueles que não sabem, para lembrar para os irmãos, Israel, enquanto nação unida debaixo de uma monarquia, começou a ser o seu primeiro rei da nação de Israel foi Saul. Depois de Saul, seguiram-se Davi, e depois de Davi, o seu filho Salomão. Nessa época, Israel era uma única nação. Naquele momento, então, logo depois que Salomão morre, o seu filho prossegue ali com a monarquia, mas o reino se divide em dois. Por uma série de situações, de pecados e de revoltas ali, o reino se divide em dois. Um reino do norte, chamado de Israel ou de Samaria, e um reino do sul, chamado de Judá. O reino do sul era onde ficava a cidade de Jerusalém, era onde ficava o templo. E o reino do norte, então, ou de Samaria, eles não tinham acesso ao templo. E ali haviam dois reis, o rei do norte e o rei do sul. Esses reis se seguiram por muitos anos, um depois do outro. E por muito tempo, esses reis, muitos, a maior parte desses reis, e depois deles também todo o povo e os sacerdotes que estavam ali trabalhando nos trabalhos ali do templo, muitos se desviaram, especialmente entre os reis. Se você tiver a oportunidade quem já leu os livros de reis, os livros de crônicas, vai ter a percepção de quanta coisa terrível foram feitas nessa época. E o Senhor, com todo o seu cuidado, com toda a sua misericórdia, mandava profetas e mais profetas para que exortasse ao povo, para que o povo se arrependesse, para que os reis se arrependessem. E alguns se arrependiam, outros não, mas a maior parte das vezes a percepção que nós temos é que eles viviam totalmente de forma rebelde ao Senhor. Como consequência disso, o Senhor
já havia os avisado que isso ocorreria, o Senhor os disciplinou. O Senhor os disciplinou com a sua mão forte. E eles foram avisados que isso ocorreria se o coração deles não mudasse. O coração não mudou. Então o Senhor teve que discipliná-los. O reino do norte, primeiramente, ele foi tomado, foi destruído e foi tomado ali, aquelas pessoas que sobraram, pelo Império Assírio, que era um império muito forte da época. Alguns anos depois, também o reino do sul, no caso Judá, com a sede em Jerusalém, foi atacado pelos babilônicos. Os babilônios foram até lá, destruíram Jerusalém, destruíram o templo, mataram muitas pessoas, e aqueles que sobraram, aqueles poucos que sobraram e que eles tinham interesse, então eles levaram essas pessoas amarradas, escravas, para a Babilônia, para a sua terra, onde lá eles permaneceriam no cativeiro, cativos, né? Cativo significa escravo, cativos do povo babilônico. Então aquele reino que foi tão pujante, tão forte, tão poderoso, tão glorioso, especialmente na época de Davi e Salomão, por conta da impiedade, da maldade, da rebelião e do pecado dos seus líderes, agora estava devastado. Já não existia o Templo de Salomão, aquela coisa maravilhosa que havia sido feito ali, tinha sido reduzido a cinzas, e o povo todo morto. E quem sobrou, alguns sobraram, né, muitos, alguns, né, não tantos assim, comparado com a quantidade de gente que morava ali, foram levados cativos até a Babilônia. Esse período da história de Israel, em que parte do povo, parte dos judeus, fica ali preso como escravos dos babilônicos, que durou cerca de 70 anos, é chamado, então, do período do cativeiro babilônico. A gente tem muitos relatos desse período, por exemplo, o profeta Daniel é um profeta desse período. Possivelmente ali, Daniel ele era um jovem quando ocorreu tudo isso, e ele foi levado para a Babilônia, e ali ele acabou servindo, né? Mas só para a gente se situar em que momento que a gente está falando. Para vocês terem uma noção, para nós termos uma noção da maldade dos líderes de Judá, de Jerusalém, um pouco antes dessa tomada de Jerusalém pelos babilônicos, eu quero que vocês abram as suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 36. 2 Crônicas, capítulo 36, eu vou ler agora um relato do último rei de Judá, do Reino do Sul, Zedequias, e de que forma que esse homem se portava, esse descendente ali de Davi, se portou diante do Senhor e como que ele agia. E aí a gente vai entender um pouco do porquê do Senhor vir com a sua mão forte e disciplinar aquele povo que precisava ser disciplinado. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus e não se humilhou diante do profeta Jeremias. O profeta Jeremias também foi um dos profetas levantados por Deus nessa época. E não se humilhou diante do profeta Jeremias, ele permaneceu orgulhoso, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, que o tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu o seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Aquela potência enorme ameaçando, o Senhor se colocando ali por meio do profeta Jeremias, falando o que ele precisava fazer, que ele precisava se arrepender, e ele permaneceu orgulhoso, insubmisso e teimoso, a palavra diz. Também, e aí você fala, mas era só o rei? Vamos ver como é que estavam os sacerdotes, o pessoal da igreja da época, vamos dizer assim. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Da parte do Senhor sempre houve essa exortação. Esses mensageiros são os profetas, que ele mandou por várias vezes. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas.
até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo. E aí não houve mais remédio. Então, essa era a situação que nós tínhamos quando o Império Babilônico foi sendo usado como instrumento de Deus. Por conta dessa situação que a gente viu aqui, o Império Babilônico vai até lá, destrói Jerusalém, destrói o templo, mata muita gente, e aqueles que sobram eles levam então como escravos para a Babilônia. Essa é o contexto, é a situação em que aquelas pessoas estavam. Imagine se você... Isso aqui é importante, irmão. Sempre quando a gente fala do contexto histórico em que um texto foi escrito, é muito importante que a gente leia sempre a Bíblia tendo a perspectiva de que ela é a palavra de Deus e que ela trata de eventos históricos que aconteceram um dia no tempo e na história. Então, imagine-se e coloque-se no lugar dessas pessoas. Você morava na sua casa, você estava tranquilo, você estava calmo, você estava vivendo a sua vida, você não ligava muito para Deus, tudo bem, porque aquilo era normal dentro do seu meio, e de repente um povo, o maior império da época, cai sobre a sua cidade, cai aqui sobre Londrina, destrói a cidade, destrói o lugar onde você congrega, mata a maior parte dos seus amigos, familiares, às vezes pais, mães, filhos, você é um dos poucos que sobra. Você então é amarrado, você é feito escravo e você é levado para uma terra estrangeira. Ali, aquela nação que já foi tão gloriosa é reduzida a um nada, a um resto de escravos que vai estar ali no centro, na capital da cidade mais importante, do império mais importante do mundo naquele momento. E o que sobra para você? Nada. Você virou um escravo, você vai ter que servir. Eu queria que você tentasse compreender e se colocar no lugar dessa pessoa. Dessa pessoa que sobrou, porque muitos morreram. Mas dessa pessoa que sobrou e foi levada para a Babilônia. Que perspectiva você acha que essa pessoa tinha? Você crê que essa pessoa ela tinha esperança de que um dia ela conseguiria fugir? De que um dia ela conseguiria ali se reunir com seus amigos, se esconder e fazer uma rebelião e voltar correndo para Jerusalém? Eles não tinham esperança alguma, irmãos. Veja a situação, Israel destruída, tudo destruído, a maior parte do povo morta. Você nem ficou ali, você foi levado para a capital daquela potência estrangeira. Ainda que você fugisse, você não ia conseguir andar muito, você seria perseguido, seria morto. Não havia possibilidade alguma de que você pudesse ter restaurado aquela vida que você tinha. Nem mesmo você voltar para a sua terra, voltar para o lugar onde você teria acesso ao seu templo, você pudesse ser livre para louvar a Deus, para adorar a Deus. E a gente tem que lembrar que a adoração naquela época tinha que ser feita no templo. O templo estava destruído. Então, o que nós temos ali era um povo extremamente consciente da sua incapacidade, da impossibilidade que eles tinham de ser restaurados. Humanamente falando, não havia o que ser feito. Eles teriam que se resignar e aceitar a situação deles. Eles seriam escravos até quando os babilônicos quisessem. Pois bem, o fato é que passaram-se 70 anos desde a época desse cativeiro. 70 anos é bastante tempo, mas não é um intervalo tão absurdo de tempo. Aqueles que eram crianças, jovens, adolescentes na época que eles foram levados ao cativeiro, nessa época já eram idosos. Mas se lembravam ainda do templo, se lembravam ainda de Israel, se lembravam ainda de Jerusalém. E os filhos ali foram nascendo pessoas novas e eles foram crescendo ali. Imagine a situação dessas pessoas. Elas ansiavam com um dia que talvez o Senhor restaurasse, renovasse a sorte. Aqui sorte a gente não está falando de sorte ou azar, a gente está falando de sorte enquanto situação. Que o Senhor restaurasse a sorte de Sião. Sião é um nome que se dá ali ao monte Sião, onde fica Jerusalém, é um nome que muitas vezes é usado para se referir ao povo de Deus. Então aquele povo, eles não tinham possibilidade alguma de fazer algo, eles estavam totalmente entregues. No entanto, se você prosseguir agora em 2 Crônicas 36, capítulo que a gente estava lendo, e for lá para o verso 22, pense, irmãos, eu quero que você pense mesmo nisso. Isso aqui aconteceu de verdade. Um dia, esse judeu estava ali na Babilônia,
Ele era escravo, ele estava trabalhando nos seus afazeres diários, fazendo o que tinha que fazer, e de repente aparece alguém correndo e conta, e fala assim, você viu o que aconteceu? O quê? Aconteceu o quê? Né? Mais um dia de escravo, acho que o dia a dia de um escravo não devia ser muito cheio de mudanças, né? Acorda, trabalha, apanha, come e dorme de novo, e isso se segue. E 2 Crônicas 36, 22, ele nos dá esse relato aqui. E eu quero que você imagine essa pessoa, esse escravo, quando ele escuta isso daqui. No primeiro ano do reinado de Ciro, por que Ciro? O Império Babilônico, então, tinha sido derrotado pelo Império Persa, o império que sucedeu os babilônicos. E agora quem era o imperador era Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Ou seja, quem foi que despertou o espírito de Ciro? Foi o Senhor. Para que se cumprisse o quê? A profecia de Jeremias, porque Jeremias, 70 anos antes, já havia falado que isso iria acontecer. O Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém e o Senhor seu Deus esteja com ele. O cidadão acorda para mais um dia ali de trabalho escravo e de repente ele recebe essa notícia. Você viu o que aconteceu? Ciro, rei da Pérsia, veio e disse que a gente está liberto, que a gente pode voltar para Jerusalém, aquilo que a gente ficou por 70 anos pedindo, a gente pode voltar para Jerusalém, e ele vai ainda patrocinar a reconstrução do templo. A gente vai poder construir o nosso templo, a gente vai estar apoiado pelo imperador, a gente está livre. Irmãos, humanamente falando, eles tinham alguma perspectiva de que isso fosse acontecer? Nenhuma. Nenhuma. Zero. É bem possível que a maior parte deles nem pensasse nisso, nem lembrasse disso. Eles estavam tão acostumados com aquele dia a dia que eles nem ligavam para isso. Mas, de repente, vem essa mensagem de refrigério para que se cumprisse a palavra do Senhor dita através do profeta Jeremias. Eles estavam libertos, eles podiam voltar para Jerusalém e mais, eles poderiam reconstruir o templo. Agora aqui, vocês conseguiram visualizar a situação daquele povo naquela época, naquele momento? Imagine a alegria desse povo recebendo essa notícia. Essa alegria é a alegria que está retratada aqui no verso 1 a 3 do Salmo 126. A gente vai reler agora, eu quero que você, agora pensando em tudo isso, no que eles fizeram, na maldade do povo, na maldade do rei, do cativeiro, da escravidão, da morte, 70 anos de escravidão, 70 anos de sofrimento, e de repente aquela notícia que vem como uma bomba de alegria da parte do Senhor, porque eles mesmos não poderiam fazer nada, e aí é lógico que nessa alegria, o que eles vão fazer? Eles vão louvar o Senhor, e esse louvor vem aqui nesses 3 versículos. E eles dizem o quê? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Que bonito falar, como quem sonha, é que a pessoa fica até sem reação. Imagina a gente aqui quando você recebe uma notícia que você fica muito feliz. Ah, sua esposa está grávida, você conseguiu aquele emprego que você queria, aquele parente seu que estava doente sarou, aquela pessoa que você amava tanto creu no Senhor, e você fica tão extasiado, tão feliz, tão alegre, você fica, será que isso é verdade mesmo? Será que se amanhã eu acordar? Não, é verdade. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Esse é o contexto dos primeiros 3 versos aqui do Salmo 126, essa alegria decorrente de uma graça maravilhosa de Deus que vai e dá para eles algo que eles não mereciam, que eles não tinham capacidade de conseguir, que eles por si só já haviam desistido possivelmente, mas o Senhor foi lá e deu, então eles se alegraram e eles louvaram a Deus e eles deram glória a Deus. Essa realidade é verdadeira? Sim. Essa alegria é verdadeira? Sim. Mas aí, da mesma forma como eu dei com os exemplos, né?
você recebe aquela notícia maravilhosa, né? A sua esposa está grávida e você fica muito feliz. E você fica alegre, você fica como quem sonha, sua boca, você se enche de júbilo. Mas o fato é que por mais feliz que você esteja, por mais alegre que você esteja, junto com essa realidade tão alegre e tão feliz como passar no vestibular, ter um filho, ter um novo emprego, a vida real prossegue. E as lutas e dificuldades prosseguem. Muitas vezes, junto com essa gravidez, vai vir lutas contra algum problema na gravidez, vai vir alguma dificuldade financeira, junto com aquele trabalho que você queria tanto, vai vir às vezes um chefe que vai te atrapalhar ou que vai fazer a sua vida ficar meio difícil, vai ter que trabalhar mais. Muitas vezes com aquele vestibular você ficou tão feliz que você passou, aí você vai descobrir que a faculdade não é tão fácil assim, não é verdade? A alegria era real, era verdadeira. E a gente é grato por isso, por aquela bênção que o Senhor derramou. Mas o fato é que depois da alegria vem o dia seguinte e a vida real. E isso aconteceu também para o povo de Deus. Eles receberam ali talvez a melhor notícia que eles poderiam ter recebido. Sim, ótimo, graças a Deus por isso. Vai ser fácil agora a gente voltar para Israel, andar não sei quantos centenas de quilômetros até chegar lá, com um povo que há muitos nem sabem onde fica aquele local. Quando a gente chegar lá, que situação que a gente vai encontrar lá? Como que vai estar? Vai estar tudo destruído, vai ter animais selvagens, a gente vai ter inimigo, vai ter gente que vai estar morando lá. E essa era a situação de Israel, do povo de Deus ali. Os judeus eles voltariam para aquele local, mas ali eles encontrariam uma série de lutas, dores, tribulações, que são totalmente naturais para aquilo que eles queriam tanto. Eles não queriam voltar para a casa deles? Queriam, mas a casa está destruída. Então o que tem que fazer? Vai ter que reconstruir, vai ter que matar os animais que estiverem lá, vai ter que carpir o terreno que estava abandonado todo aquele tempo, ter que recomeçar do zero. E esse salmo é sobre isso, sobre um momento em que você dá graças a Deus, graças ao Senhor por aquela grande libertação, mas logo em seguida você percebe que você vai precisar ainda da ajuda dele para prosseguir, porque as lutas e tribulações também vieram. Se vocês abrirem, por exemplo, lá em Esdras capítulo 4, toda essa história que eu estou falando para vocês agora, vocês podem lê-las nos livros de Esdras e de Neemias. Ali vai contar toda essa crônica do retorno para Israel, para Jerusalém. Inclusive tem até alguns comentaristas que creem, mas isso não dá para a gente afirmar com certeza, que foi o próprio Esdras que teria escrito esse Salmo 126. Esdras capítulo 4, verso 4, vai falar um pouquinho aqui da forma como o povo de Israel, dos judeus, no momento em que chegam a Jerusalém, como que eles são recebidos ali de algumas das dificuldades. Então, o povo da terra, que era o povo que estava por ali, que tinha ficado por ali na época quando o povo de Judá estava no cativeiro babilônico, começou a desanimar o povo de Judá. Aqui é interessante pensar nisso, porque quando a gente conhece, a maior parte das pessoas conhece bem as histórias do Evangelho, às vezes não conhece tanto o Velho Testamento. Esse povo ali da terra, a maior parte deles eram pessoas que haviam sobrado do reino do norte, da Samaria, e que quando os assírios não levaram todo mundo cativo, eles deixaram algumas pessoas ali, e eles levaram pessoas de outros lugares, eles misturaram o povo da Samaria com outros povos. Então ali foi criada uma raça, vamos dizer assim, diferente, de pessoas que eram oriundas ali do Reino do Norte, da Samaria, e com pessoas de vários lugares. E aquelas pessoas, então, não obedeciam mais a Deus, não seguiam mais o Senhor e se misturaram com gente de vários lugares. Essas pessoas ficaram sendo chamadas de samaritanos, porque eles tinham uma origem ali no Reino do Norte. Aquela grande ira, aquela grande inimizade que havia, que Jesus Cristo mostra para a gente várias vezes, entre o povo samaritano e o povo judeu, veio especialmente dessa época e dessas coisas que aconteceram aqui em Esdras. Porque quando os judeus voltaram ali da Babilônia, né, depois já da Pérsia, o que eles encontraram foram esses samaritanos, que ao invés de ajudá-los, atrapalharam e fizeram o possível para destruir aquilo que eles pudessem destruir. Dali vem essa inimizade tão profunda que a gente vê lá nos evangelhos entre judeus e samaritanos, só para a gente ter essa noção. Esdras 4:4. Então o povo da terra, que eram esses samaritanos, começou a desanimar o povo de Judá.
perturbando no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Alguém já ouviu falar de lobby? Lobby é aquilo que as pessoas contratam profissionais para ficarem perto de políticos, para que eles influenciem os políticos, para que os políticos mudem, ou façam leis, ou mudem leis. Isso já existia lá naquela época. Eles contrataram conselheiros para ficarem ali, perto de Ciro, rei da Pérsia, e depois até na época de Dário, ele vai falar, que foi o outro rei, para que eles ficassem ali fazendo a cabeça de Ciro e fazendo a cabeça de Dário, para que eles perseguissem os judeus de novo. Então, essa era a situação que essas pessoas estavam, né? Eles estavam eles estavam muito alegres porque o Senhor tinha operado libertação. Graças a Deus, não somos mais escravos. Vamos voltar para a nossa terra, esse era o nosso sonho. Mas voltando, eles estão agora diante disso, uma terra arrasada. Os mais velhos viam aquilo e choravam. E Neemias vai mostrar para a gente que quando eles terminaram de construir o templo, o novo templo, né, depois de algum tempo, os mais novos viam o templo novo e se regozijavam, e se alegravam e cantavam. Os mais velhos, que tinham visto o templo de Salomão antes, a hora que eles viam o tamanho daquele templo e se lembravam do templo de Salomão, eles choravam, porque eles tinham tido aquela visão, né? Então ali eles estavam de frente com uma situação ali muito difícil, de muita luta. Mesmo felizes por a libertação, mas eles estavam diante de uma grande luta. Quando eles se deparam com essa situação, é onde a gente vai para a segunda parte. Vocês veem que é uma sequência. É uma sequência que acontece na minha vida, acontece na sua. Muitas vezes o Senhor vem e responde uma oração sua e te dá aquilo que você queria tanto. E a hora que você recebe, você percebe que, Senhor, graças a Deus por isso, mas agora continua me capacitando porque a coisa não ficou mais fácil. Às vezes só ficou mais difícil. E eu preciso da sua ajuda para isso. E aí é onde o salmista, diante das lutas, diante das dificuldades, ele prossegue e diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Como eu disse, sorte, a nossa situação, né? Como as torrentes do Neguebe. Só para os irmãos saberem, o Neguebe era uma região que ficava ao sul de Judá, era uma região muito desértica. Era uma região de deserto mesmo, uma região bem grande ali, que ficava bem no sul de Israel, quase na divisa, indo em direção ao Egito, a Península do Sinai. Era uma região totalmente desértica. E ali naquela região haviam muitos rios, que a gente chama de rios intermitentes. O que é um rio intermitente? É aquele rio que na época da seca, ele fica totalmente seco. Se você não conhece a região e passa por ali, muitas vezes você nem vai desconfiar que havia um rio ali. Você não vê nada. Mas quando as chuvas começavam lá nas montanhas, ou quando estava a época própria, a época das chuvas, aqueles rios, então, renasciam. Eles eram restaurados. E eles ficavam rios, às vezes, até grandes. Era até perigoso passar por ali se a chuva estivesse acontecendo lá nas montanhas, porque rapidamente eles transbordavam. E aí ele clama desse jeito, ó: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Neguebe. Aqueles leitos secos, esturricados ali, sem vida. Quem passa acha que ali não tem vida alguma, mas se o Senhor quiser, Ele pode restaurar e depois ali pode ter um rio caudaloso, vivo de novo. E ele prossegue: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então o salmista ali, ele se compara com aquelas torrentes, aqueles rios, naquele momento de seca, e ele se vê dessa forma: Senhor, e agora, o que eu faço? Eu estou aqui, eu preciso ser restaurado, eu preciso ser reanimado. E ele faz aquilo que nós temos que fazer quando a gente se depara com situações assim. Ele clama ao Senhor. E ele clama de uma maneira muito adequada. Primeiro ele dá graças a Deus pela grande libertação, e aí ele vem e fala: Senhor, restaura a minha sorte, eu dependo de Ti, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Do mesmo jeito que o que um rio seco no Neguebe pode fazer para que ele fique cheio de novo? O rio não pode fazer nada. O leito está seco. Ele depende de uma situação externa, de uma chuva que vai acontecer a quilômetros de distância. Da mesma forma que o salmista, ele vai falar: Senhor, restaura. O Senhor que tem que restaurar. E aí ele se coloca à disposição depois para fazer o quê? Restaurado, obedecer ao Senhor. Fazer aquilo que ele tem que fazer. Ainda que com lágrimas nos olhos, ainda que sofrendo ainda, obedecer ao Senhor. E aqui ele vai usar um exemplo, que é um exemplo muito bonito, da plantação.
Aqueles que conhecem como funciona o campo, você tem épocas próprias do ano para plantar e você tem épocas próprias do ano para colher. O povo de Deus, nesse momento aqui, ele coloca uma situação em que ele está desesperado, ele está com medo, ele está chorando. Aí ele vai falar das lágrimas. E ele fez algo que a gente tem que fazer sempre quando a gente estiver diante dessa situação. Ele deu graças a Deus, ele reconheceu que ele precisava que o Senhor o restaurasse, mas ele não ficou sentado. Ele se levantou e, ainda que com lágrimas nos olhos, ele foi e plantou a semente que ele tinha que plantar. Por que ele plantou? Porque ele tinha que plantar naquela época. Se ele ficasse sentado e chorando e esperando, não, daqui 2 meses, quando parar o meu choro, eu planto. Ele perderia tudo. Ele tinha que plantar naquela época. E aí a consequência disso posterior qual que é? Eu, que busquei no Senhor a minha restauração e que fiz aquilo que eu tinha que fazer, ainda que chorando, um dia, no dia próprio, na época da colheita, eu vou poder colher. E aquela lágrima que foi plantada no meio das minhas lágrimas, que eu fui plantando e chorando, agora eu vou poder, daqui a alguns meses, colher com muita alegria e com muita satisfação. Graças a Deus por isso. Essa é a perspectiva geral desse salmo, para aquele povo daquela época e para a situação daqueles irmãos ali naquele momento. Isso a gente está falando 600 anos antes de Cristo. E para nós, irmãos, se a gente for pensar na minha situação hoje, eu, aqui, que vivo no século 21, na Igreja de Jesus Cristo, já reconhecendo que Jesus veio, morreu, já vivemos na era do Novo Testamento, o que esse texto tem a dizer para mim? Ele tem muito a dizer para mim, irmãos. Quando a gente olha aqui essa situação do salmista, a gente tem que pensar na nossa situação. E prestem bem atenção nisso. Aquele povo, um dia, eles estavam totalmente desesperançosos de tudo. Eles estavam numa situação em que eles não poderiam ter feito nada. Eles estavam entregues à escravidão e ao cativeiro de um povo forte, poderoso, mas eles em si não podiam fazer nada. Eles estavam entregues, eles eram escravos. Todo aquele que foi feito filho de Deus estava numa situação não só igual, mas muito pior. Todos nós éramos totalmente escravos e cativos. Escravo e cativo é praticamente um sinônimo. Do quê? Do pecado. Todos nós estávamos condenados a uma vida de cativeiro até o fim da nossa vida, com uma consequente condenação por conta disso, ao inferno, a um castigo justo e divino e eterno por conta de eu ser, então, cativo do pecado por toda a minha vida. Nós estávamos todos presos. Essa é a nossa realidade. Do mesmo jeito, mas muito pior. Aqueles homens daquela época estavam presos, que era uma prisão apenas, vamos dizer assim, física. Um ou outro pode ter conseguido fugir. Alguns conseguiram até se dar bem, possivelmente. Conseguiram ter um negócio, conseguiram uma alforria. No nosso caso, isso não era possível. Nosso cativeiro era definitivo, era eterno e era terrível. Mas um dia, da mesma forma como aqueles homens que não tinham o que fazer, recebem uma boa notícia e se regozijam dessa boa notícia, todo aquele que creu no Senhor Jesus um dia também recebeu uma boa notícia. E a boa notícia por excelência é o quê? O Evangelho. Evangelho significa literalmente boa notícia. Então, se um dia você creu que Jesus Cristo morreu numa cruz para te salvar desse cativeiro que era eterno e para te dar uma nova vida, uma vida de júbilo, de alegria e de paz, que também serão eternos, qual que deve ser a sua reação a isso? Irmãos, é a mesma reação aqui do verso 1 a 3. É a mesma reação de alegria, de júbilo, de felicidade. Vamos ler de novo aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, no nosso caso, quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu que estava ali perdido nos meus delitos e pecados, condenado a uma vida de escravo do pecado e com a consequência do quê? Uma morte eterna no final. Quando o Senhor veio e restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha.
Então a minha boca se enche de riso, a minha língua de júbilo, e entre as nações se dizem, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Isso aqui deve ser a nossa oração de júbilo, de alegria, pela boa notícia que o Senhor nos trouxe através do Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, para aqueles que creram. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Isso tem que ser a nossa realidade. Isso aqui tem que ser algo real para nós. Se você, quanto cristão, não está tendo esse senso de alegria, alguma coisa está errada, irmão. Alguma coisa está errada. Você, então, não está dando o valor necessário, você não compreendeu ainda onde você estava e de onde você foi liberto. Então, é necessário que você tenha esse senso de alegria. Busque isso, clame por isso, ore por isso. E pode ser também, queridos, que dentre aqueles que estão ouvindo a gente aqui, existam pessoas que ainda nunca sentiram essa alegria. Nunca sentiram a alegria de receber essa boa notícia. E que ainda hoje, mesmo estando aqui por algum motivo, às vezes eu não sei por que você está ouvindo essa palavra, essa ministração, como ela chegou a você, mas você nunca experimentou isso e agora você está ouvindo essa boa notícia. A boa notícia é qual? Um dia, Jesus Cristo, o Filho de Deus, homem e Deus, desceu até a terra, se fez homem, se fez carne e, voluntariamente, ele foi até uma cruz e morreu. E por que ele morreu ali? Ele morreu ali, a ele que era totalmente inocente, que é totalmente inocente, exatamente para que ele pudesse carregar nos seus ombros e sofrer nos seus ombros a pena que era devida a todos aqueles que pecaram. Quem que são aqueles que pecaram? Todos nós. Não existe um que não pecou. Todos nós somos pecadores. A palavra é clara, todos pecaram. Todos, sem exceção. Você é um pecador, eu também sou um pecador. Mas para todo aquele que pecou e que merece, então, esse cativeiro, que merece essa condenação, o Senhor Jesus Cristo, ele vem e ele morre numa cruz e oferece salvação a todo aquele que nele crê. A única coisa que você precisa fazer para que você possa experimentar agora, nesse instante mesmo, que você possa experimentar essa alegria, essa boa nova, para que você possa dizer como o salmista fala, quando o Senhor restaurou minha sorte, eu fiquei como quem sonha. Você só precisa fazer uma coisa, você só precisa crer. Senhor, eu creio, eu sou um pecador, eu preciso do Senhor, e eu creio que um dia o Senhor morreu naquela cruz, e eu creio que o Senhor é o meu Salvador e o meu Senhor. Se você crê nisso, se crê de fato de todo o seu coração, isso significa que o Espírito Santo já te regenerou. E você pode, então, se alegrar com essa boa nova. Se alegrar com essa boa nova. Mas, e eu preciso ser sincero, e eu preciso falar a verdade para vocês. O fato de você crer nessa boa nova, isso já vai te dar um tipo de alegria que é uma alegria indizível, é uma alegria maravilhosa, é uma alegria que toda vez que você se lembrar dela, ela vai te dar forças para tudo. Mas, ao mesmo tempo, o fato é que, mesmo para aqueles que creem, as lutas vêm, as tribulações vêm, as dores vêm, as perseguições vêm. Eu sei que existem grupos que se dizem parte da igreja evangélica que falam que isso que eu estou dizendo não é verdade, que vão dizer que é crente não fica doente, que é crente não fica pobre, que é crente não passa por tribulação, que se isso está acontecendo é falta de dízimo, que isso está acontecendo é falta de fé, é falta de obediência. Queridos, isso é mentira. A palavra do Senhor sempre foi clara de que nós, os crentes, os eleitos, os chamados, passaríamos sim por aflições aqui na terra. Jesus Cristo disse isso várias vezes. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo disse, aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Esse evangelho que prega prosperidade, que o crente tem que ser rico, e que se não está rico é porque não está dando dízimo, isso é mentira. Isso não está na palavra de Deus. Tanto é verdade isso, que o exemplo que nós temos dos grandes homens de Deus, da palavra mesmo, Jesus Cristo, o primeiro de todos, e depois todos os apóstolos, eles foram todos perseguidos. Todos eles não tinham muitas vezes um lugar onde recostar a cabeça. Como que a gente pode dizer hoje que vai ter plena prosperidade, alegria e saúde para todo mundo?
O Senhor pode, se Ele quiser, sim, e a gente deve orar, sim, para que o Senhor nos dê os meios materiais para a nossa subsistência, para a nossa vida, para a nossa saúde. Não é errado eu clamar e pedir por isso, mas a minha segurança, a minha paz não pode estar nessas coisas. Mesmo porque, queridos, se a sua paz e a sua segurança está nessas coisas, eu penso que esse momento que a gente está passando, especialmente esse momento de pandemia e de medos em relação à saúde, à segurança financeira, a questão do lazer que a gente tem acesso, já deixou muito claro que a sua segurança está totalmente abalada. Você pode ter muito dinheiro, mas se não tiver vaga numa UTI, não vai adiantar nada. Você pode ter muita saúde hoje, mas pode ser que amanhã possa acontecer alguma coisa. Então, claramente, isso já mostra para nós que onde tem que estar a minha segurança. A gente falou isso alguns dias atrás. Em Jesus Cristo, no nosso Deus. Ou seja, vamos voltar agora para o texto aqui. Tribulações virão para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo? Sim, elas virão. E o que eu tenho que fazer? Fazer a mesma coisa que o salmista aqui nos ensinou. O verso 4. Vamos reler aqui o verso 4. A primeira coisa que você tem que fazer, se você que crê no Senhor Jesus, está passando por um momento de tribulação, de luta, de medo, de ansiedade, de desespero, e você não sabe o que fazer, a primeira coisa que você vai fazer é buscar ajuda onde você pode encontrar verdadeira e real ajuda. E isso não vai ser numa conta bancária, isso não vai ser necessariamente num bom plano de saúde, não vai ser necessariamente no banco, vai ser onde? No Senhor. Você vai clamar ao Pai, que é o único que pode dar vida, que é o único que pode dar força, que é o único que pode dar energia, que é o único que pode dar até mesmo a vontade para você fazer essas coisas. Você vai chegar para o Senhor e vai falar: Senhor, restaura a minha sorte. Só o Senhor pode fazer isso. Nada nesse mundo pode me capacitar a isso. Da mesma forma como o Senhor restaura aqueles rios secos lá no deserto, eu sei que o Senhor pode restaurar a minha sorte. Restaura a minha sorte. Lembra quando eu falei que para aqueles que crerem que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, aqueles que creem nessas verdades, eles estão salvos? Crer que o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, Filho dele, Ele é meu Salvador e Ele me salvou lá na cruz, implica dizer que eu creio que agora, que eu estou passando por uma luta, uma dificuldade, é Ele, o meu Salvador, que vai continuar me salvando, não no sentido de salvar do inferno, isso Ele já fez lá atrás, mas vai continuar derramando do seu Santo Espírito sobre mim, e derramando, sempre quando eu precisar. É Ele que me capacita, é Ele que me capacita. Ele é o meu Salvador, e o meu Salvador então me capacita. Isso que o verso 4 diz. E o verso 5 e o verso 6, ele vai me dar o próximo ponto. Se eu reconheço primeiro Ele como meu Salvador, eu sei que Ele pode me restaurar. Agora, se eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor, então o que eu faço com o meu Senhor? Eu obedeço. Então, o meu chamado então é obedecer. O salmista, ele obedeceu à ordem natural dos tempos daquela época, e mesmo com os olhos cheios de lágrima, ele pegou o seu alforje cheio de sementes e ele saiu a plantar, mesmo que ele estava naquele momento triste, chorando e ainda passando por um momento de dificuldade. Ele não esperou o momento passar, ele não esperou a lágrima secar, ele foi e fez aquilo que ele tinha que fazer. Da mesma forma, irmãos, ainda que nesse momento você esteja com seus olhos cheios de lágrimas e você esteja passando por um momento de luta, por um momento de tribulação, por um momento de desespero, mas você já reconheceu e já clamou ao Senhor por restauração, busque na palavra de Deus aquilo que o Senhor Deus exige que você faça. Você precisa obedecê-lo. Existem ordens tão claras nas Escrituras que muitas vezes a dor e o sofrimento que você sente vem do fato de você não estar buscando no Senhor a restauração, mas também de você estar em desobediência, em franca desobediência. A gente tem falado sobre isso. 1 João capítulo 4 vai falar o que para nós? Que se você não ama, por exemplo, você vai ter medo. Se você não ama Deus e não ama teu próximo, você vai ter medo, porque é o perfeito amor que lança fora todo medo. A palavra do Senhor nos dá ordens em relação, por exemplo, que eu não devo ser um murmurador. Eu não posso ficar reclamando da vida. Eu não posso ficar fofocando. Eu não posso ficar mentindo. Eu não posso ficar agredindo. O meu chamado é para amar o meu próximo, é para ajudar o meu próximo, é para honrar meu pai, honrar minha mãe. São
ordens que eu vou fazer não para ser salvo, irmãos, mas porque o meu Senhor me deixou claro nas Escrituras que eu preciso obedecê-las, porque isso é grato aos olhos dele. Não porque eu preciso fazer isso para ser salvo, mas porque é grato aos olhos dele, por amor a ele, capacitado por ele, porque por ele eu fui restaurado, eu vou obedecer. Uma dessas ordens, por exemplo, é o que o salmista fez. O apóstolo Paulo vai dizer o quê? Aquele que não trabalha, que também não coma. O que o salmista fez? Ele ficou chorando? Ele foi trabalhar. Então nós temos várias ordens, comandos, que a nossa salvação não depende deles, mas termos uma vida de alegria, descanso, de paz, uma vida santa, nós seremos capacitados sim pelo Senhor, e quando a gente vive em obediência, essas coisas se completam, que é a forma como o salmista coloca aqui. Concluindo então, a gente já fez várias aplicações, né? Então a primeira delas é qual? A gente precisa entender que muitas vezes o Senhor permite sim tempos de cativeiro, tempos de estiagem. Talvez, eu sei disso, muitos estão passando por isso agora. Muitos estão passando por problemas financeiros, por problemas de saúde. Mas a gente tem que crer, e a gente tem falado isso aqui na comunidade desde o começo de tudo isso. O Senhor está no controle de tudo. Ele é soberano sobre tudo, inclusive sobre essa estiagem, inclusive sobre esse cativeiro aqui, né? Nessa história que a gente acabou de ler, a gente viu ali um povo que era orgulhoso, teimoso, que tirava sarro dos profetas, que tirava sarro de Deus, que era desobediente, que Jeremias falando ali, eles rejeitavam, eles desprezavam. Aquele cativeiro, irmãos, foi disciplina de Deus para o bem daquele povo, para bem do povo de judeu. Então nós assim não sabemos o porquê que o Senhor faz as coisas da forma como Ele faz, mas nós cremos que Ele está no controle de tudo. Então esse é o primeiro ponto que é importante a gente deixar bem claro. Todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus, mesmo os momentos de estiagem, mesmo os tempos de cativeiro. Devemos aprender com eles. O segundo ponto, fazer como o salmista. Primeira coisa de tudo, sermos sempre gratos a Deus pela graça derramada a nós, através quando a gente recebeu o Evangelho, pela boa notícia que nós recebemos. O salmista aqui, ele estava feliz com a boa nova. Eu também tenho que ser. Você também tem que ser. Tanto que ele começa, Senhor, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a gente ficou como quem sonha. Irmãos, essa lembrança tem que estar na sua cabeça todo dia. Todo dia você tem que acordar e pensar, Senhor, obrigado porque um dia o Senhor me salvou. Lembrar do Evangelho e ser grato a Ele. No começo dessa reunião, a gente leu Filipenses capítulo 4. E lá fala o quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes de ficar ansioso, o que você tem que fazer para você não ficar ansioso? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com júbilos e ações de graça. Se você não tem um coração grato ao Senhor, você perde com o tempo o tamanho da graça derramada a você, você vai acabar se tornando um ansioso, um medroso, um idólatra, um murmurador. E isso vai trazer sofrimento. Eu vou perder minha salvação se isso acontecer? Você não vai perder a salvação nunca se um dia você recebeu sua salvação da parte de Deus, porque a sua salvação está baseada no Senhor e não em você. Mas o fato é que se um cristão deliberadamente escolhe viver no pecado e optar por desobedecer claramente ao Senhor, não sendo grato, mas optando por uma vida de murmuração, o pecado ele traz consequências. E a consequência é de muita tristeza, muita dor e muito sofrimento. E ninguém gosta disso. Muitas vezes essa dor e sofrimento vem exatamente para nos constranger a arrepender daquele mau caminho e voltar a ele. Terceiro, veio o tempo difícil? Eu sou grato, eu agradeço a Deus, mas veio o tempo difícil. Veio o tempo difícil, o que eu vou fazer? Primeiro lugar, eu crio um dia que Jesus Cristo é o meu Salvador e o meu Senhor. Primeira coisa, eu vou buscar no meu Salvador, clamar a Ele que Ele me restaure. Senhor, eu dependo totalmente do Senhor. A minha situação é totalmente de sequidão, de estio, de cativeiro. Mas, Senhor, eu preciso pedir a Ti, me restaura. Só o Senhor pode me restaurar, eu não posso. Ninguém pode. Só o Senhor pode me restaurar. Na minha angústia, o Salmo 120 vai dizer, vou deixar até aqui projetado. Na minha angústia, eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. O verso 4 deixa claro para nós. Antes dele sair lá fazendo a plantação dele, o que ele fez? Ele clamou a Deus por restauração. Da mesma forma nós, a força não vem de nós.
Mas eu preciso buscar no Senhor essa restauração, esse espírito de restauração. E depois, já claro isso na minha mente. Claro na minha mente de que a restauração vem dele, a força vem dele, a capacidade vem dele, do meu Salvador. Então, eu que também o reconheço como meu Senhor, eu vou obedecê-lo. Eu vou obedecer a ele. Obedecer ao meu Senhor. Eu vou dar passos práticos. Existem lágrimas? Sim, as lágrimas ainda estão aqui, a questão financeira ainda não foi resolvida, o medo ainda está aqui, mas eu tenho ordens claras da parte do Senhor sobre aquilo que eu preciso fazer? Sim. Então, ainda que com lágrimas, você que está confiando que é o Senhor Jesus Cristo que está te capacitando, dê os seus passos práticos. Vai lá e ajude o irmão que está precisando. Vai lá e trabalhe e busque o seu ganha-pão que você tanto precisa. Ame o seu próximo, perdoe, pare de mentir, pare de fofocar, pare de murmurar. Busque no Senhor Jesus. Você só vai conseguir ter uma visão completa disso, irmãos, quando você for para a palavra de Deus. Quando você for para a palavra de Deus. Então, que você possa conhecer mais da palavra, buscar mais no Senhor. Busque, Ele vai te capacitar. E é isso, irmãos, eu queria dar graças a Deus. Esse texto me ajudou muito nesses dias que eu estava meditando nele. E eu espero que ajude os irmãos também a reconhecer, dar graças a Deus pela boa nova que Ele um dia deu a nós através do Evangelho, ser gratos por isso, reconhecer que se a dificuldade veio, é normal que isso aconteça com os crentes, com as pessoas que creem no Evangelho, isso aconteceu com os apóstolos, vai acontecer conosco, mas se isso acontecer, eu vou buscar no Senhor a minha força, mas eu vou obedecê-lo e dar passos práticos para que eu possa caminhar.